a única solução definitiva na realização do nosso progresso, da nossa evolução, é a nossa reforma moral. Então, ontem eu falei um pouquinho sobre isso, né, que é um assunto que eu estou estudando muito, né, até por conta de algumas mudanças, né, que eu estou fazendo. Então, como que isso acontece, né, essa reforma moral? Então, é através de mudanças que nós vamos tendo nos nossos comportamentos, na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir as coisas em relação a nós e ao mundo, né? Então, a doutrina espírita, ela baseia-se na evolução. Então, ela é evolucionista, né? E não salvacionista, né? Sendo cada um responsável pelo seu aprimoramento moral, né? Devendo superar e adquirir virtudes, né? Então, por exemplo, nós não pedimos para Deus para livrar, né, para nos livrar do aprendizado, né? Nós pedimos a Deus que nos dê força, que nos dê discernimento, que nos dê a fé raciocinada, né, para que nós possamos passar pelos problemas, pelas dificuldades do dia a dia com mais sabedoria, né, para que a gente possa superar essas dificuldades. Então, por isso, ela não é salvacionista, né? Ela é evolucionista. Então, é através dessas dificuldades, através desses aprendizados, né, que nós vamos evoluir. A ética que nós adotamos para essa evolução, né, ela é pautada nos ensinamentos de Jesus, né, que se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Parece simples, né? Mas não é. Por quê? Para que eu consiga amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesma, né? Eu preciso superar aí muitas coisas, eu preciso de muita renúncia, eu preciso de muitas coisas, né? Então, a regra, ela pode ser trabalhada pela superação dos defeitos morais, né? Que se resume, né, no desapego e na simplicidade. E para isso, gente, nós temos que nos conhecermos, né? Então, conhece-te a ti mesmo, como dizia Sócrates, né? E por quê? Porque como que eu vou identificar em mim esses defeitos, né? Então, por exemplo, eu tenho defeitos que eu não sei que eu tenho, que as pessoas conseguem enxergar, mas eu mesmo não consigo, né? Não significa que tudo que as pessoas apontam em nós realmente nós temos, né? Mas é interessante fazer esse autoexame, né? Essa autoanálise. Então, ó, o outro tá falando, né? Eu tô tendo algumas atitudes que realmente tá mostrando que eu sou assim. Então, a gente vai se autoanalisando, né? Então, por exemplo, Santo Agostinho, ele costumava todos os dias antes de dormir fazer esse autoanálise, né? O que ele fez no dia, quais eram os comportamentos que ele gostava, quais eram, né, os comportamentos que ele gostaria de mudar, né? Então, na verdade, era um exame de consciência mesmo, né? O que eu fiz no dia, né? Será que o que eu fiz agrediu o outro, né? Por que eu tive esse comportamento? Por que eu tenho esse tipo de reação? Então, você vai pensando nas suas atitudes, né? De como você reage perante algumas situações. Então, isso é uma autoanálise, né? E faz com que eu possa superar, né, alguns defeitos. Mas, gente, tem também uma questão, né? Às vezes a gente não consegue fazer essa autoanálise, então é recomendável, né, que a gente procure sim profissionais, né, que possam nos ajudar. Mas a doutrina espírita, ela orienta, né, que a gente una essas duas coisas, né? Então, os profissionais, né, capacitados para que possam nos ajudar, juntamente com a crença de que somos espíritos imortais, né? Na crença da reencarnação, né? Da evolução do espírito. Porque senão, muitas vezes o terapeuta não consegue identificar, né, a nossa real situação. Então, quantas vezes nós vamos em profissionais
né, e nós não conseguimos sanar, né, realmente as nossas dificuldades, né? Então vira aquele círculo vicioso, né, que o terapeuta ele não consegue identificar, nós também não conseguimos alterar, né, as nossas dificuldades, né? Então é muito importante nós termos em vista, né, que somos espíritos imortais, que temos muitas coisas que nós trazemos de outras vidas, muitos problemas, muitas dificuldades, né, para que nós possamos ir enxergando um pouquinho mais além, né? Bom, então, gente, conseguindo sanar um pouquinho desses defeitos, né, trocando aí por virtudes, automaticamente acontece a evolução, né, o progresso, né, é como se tirasse uma bagagem pesada, né, de nós. Então, quando a gente consegue enxergar alguns defeitos que nós tínhamos, por exemplo, o apego, às vezes o ciúme exagerado, né, como isso causa sofrimento em nós, né? Então, quando nós trabalhamos esses defeitos, né, quando nós nos livramos desses defeitos, automaticamente, né, a gente é mais feliz, né? Bom, mas como que isso acontece, né? Então, não fazendo mal, né, é suficiente para o espírito progredir? Então, isso é uma questão assim que a gente pensa bastante, né? Porque a gente acredita que não fazendo mal, né, nem a nós, nem aos outros. Bom, porque se eu conseguir eliminar esses defeitos, né, se eu estou trabalhando para o meu aprimoramento moral, automaticamente, né, eu estou exercendo aí, né, a lei de amor, né, comigo, e acontece o progresso, a evolução. Bom, mas para que o espírito evolua, para que o espírito, né, progrida, né, é necessário, né, que eu não faça o mal, nem a mim, nem aos outros, né? Bom, mas e se eu não faço o mal, mas eu também não faço o bem, né? Se eu não tenho nenhuma atitude no bem, né? Isso já é, né, o necessário para que o espírito evolua, né, para que o espírito progrida? Não, gente, porque é necessário que eu esteja fazendo ações no bem. Então, porque a falta de ação no bem, né, caracteriza um mal na contabilidade de Deus. Então, nós precisamos nos mover sempre, né, no bem, na perseverança, né, para que o espírito possa continuar evoluindo, né? Então, não é só eliminar os meus defeitos, né, que assim o meu espírito vai evoluir. Então, assim, é uma contabilidade, uma soma de atitudes, né? Então, eu preciso trabalhar os meus defeitos, né, o meu aprimoramento moral e juntamente com ações no bem, né? Então, eu tenho que estar sempre movimentando aí em relação a mim e ao outro.